Então, crianças, hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre poluição. Como ela atinge o nosso país geograficamente, né, na parte da geografia, os locais mais afetados e tal. O que ela afeta diretamente? Quando a gente fala de poluição, né, a gente acaba pensando que é só na parte científica, que é só na parte de ciência, a poluição do solo, e não é. Ela atinge muito mais do que isso. A poluição ela é muito mais prejudicial do que a gente pode pensar que ela seja. Então, o que é poluir? É o ato de deixar um ambiente desagradável, seja ele onde for. Um rio, por exemplo, poluído, né? Como a gente sempre cita o exemplo nas aulas, é o Rio Botas. Ele é um ambiente desagradável, porque é um ambiente poluído, né? Poluído pelas pessoas que jogam detritos, lixos, né? Restos de móveis e tudo mais. No caso, nós também, dentro do contexto de poluição, a gente também pode falar, além da poluição ambiental, que é a poluição do ar, da água, do solo, a gente também pode falar sobre a poluição visual. O que é a poluição visual? Todas as vezes que vocês forem em algum local onde tiver muitos outdoors, que são aquelas placas grandonas com propaganda de alguma coisa, ou com muitos cartazes colados ou muros escritos, aquele local é um local de grande poluição visual. Você não consegue nem focar em algo que esteja escrito ali de verdade, porque você acaba olhando tanta coisa que a sua visão fica confusa, né? Você não consegue identificar realmente tudo que está escrito ali, porque é um local onde há uma grande poluição visual. Então, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, a gente vê muito isso, né? Nos muros, todos os lugares, eles espalham outdoors e várias outras coisas assim que causam a poluição visual. A poluição sonora. Também nas grandes cidades, né, nas grandes metrópoles, a gente ouve muitos sons juntos. Você vai, por exemplo, no centro da cidade, você ouve barulho de buzina de carro, barulho de freada de carros, né, de veículos, conversa de muitas pessoas ao mesmo tempo, vários sons misturados que acabam te levando a precisar de um momento de silêncio. É igual às vezes quando na sala de aula vocês falavam muito, todo mundo falava ao mesmo tempo, aí tinha que ficar pedindo silêncio, silêncio, aquilo dali também é uma forma de poluição sonora, né? Porque vocês acabam falando tanto, que acaba prejudicando e a gente precisa de silêncio para prestar atenção e para se concentrar, né? Então, essa é a poluição sonora. A poluição ambiental é a poluição que ocorre nos locais. Por exemplo, como eu acabei de falar mesmo, na água, no solo, no ar, né? E nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, ocorre muito isso, né? Os rios são mais poluídos do que na zona rural, por exemplo, onde eles são mais cuidados, né? A população rural ela tem o maior cuidado com o solo, com o ar. Até porque, como as casas são distantes, como é que eu vou falar? A emissão de gases tóxicos é muito menor, né? A gente sabe disso. Então, assim, os locais de onde há poluição ambiental são mal cheirosos, inadequados para a vida humana, vegetal e animal. E, além disso, pode levar a sérios danos na nossa saúde, né? Assim também como a poluição sonora também, né? Pode causar sérios danos à nossa audição. E vamos lá. Existem alguns locais, por exemplo, nos rios, que a gente não consegue ver, a não ser que sejam lixos assim, sejam despejados lixos como lixos grandes. Mas quando são lixos que são materiais que são misturados à água, a gente não consegue ter essa noção. Por exemplo, quando jogam dentro dos rios produtos químicos, como restos de inseticidas, essas coisas assim, a gente não consegue ter a noção de que aquele rio está poluído ou não, como o mar também. Por isso que algumas vezes você vê lá no mar algumas placas escritas área imprópria para banho.
né? Porque aquele local ele deve estar contaminado com alguma substância que a gente não consegue ver. Aí você olha e fala assim, poxa, mas o mar está tão tranquilo, por que a gente não pode entrar? E muitas vezes é exatamente por isso, porque o local está contaminado com resíduos que a gente não consegue ver. E a gente precisa estar muito atento com isso, porque a poluição ela nos causa sérios danos à saúde.